Para nós, a Escritura Sagrada é como a Torre de Davi, construída como um arsenal. Nela estão pendurados 1000 escudos, todos eles escudos de heróicos guerreiros, como está em Cantares 4:4. Se quisermos armas, devemos buscá-las na Bíblia, e apenas aqui. Quer procuremos a espada de ataque, quer o escudo de defesa, devemos achá-lo no volume da inspiração. Se outros têm qualquer outra fonte, confesso imediatamente que não tem nenhuma outra. Nada mais tenho a pregar quando acabar este livro. Na verdade, não teria mais vontade de pregar se não pudesse falar sobre os assuntos que encontro nestas páginas. O que mais valeria a pena ser pregado? Irmãos, a verdade de Deus é o único tesouro pelo qual procuramos, e a Escritura é o único campo no qual cavamos a sua procura. Nada mais. Não precisamos de nada mais do que aquilo que Deus achou por bem revelar. Certos espíritos errantes nunca estão em casa até que estejam viajando pelo exterior. Têm fome de algo que nunca encontrarão, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, como diz Êxodo 24, enquanto tiverem o pensamento que têm agora. Nunca descansam porque não querem ter nada que ver com uma revelação infalível, final e definitiva. Por isso, eles estão fadados a perambular através do tempo e da eternidade e a não encontrar nenhuma cidade que possam descansar. Pois no momento, eles se gloriam como se satisfeitos com seu último brinquedo novo. Mas em poucos meses o esporte deles será quebrar em pedaço todas as noções que anteriormente prepararam com cuidado e exibiram com deleite. Sobem o morro apenas para descê-lo de novo. De fato, dizem que a busca da verdade é melhor do que a própria verdade. Gostam de pescar mais do que do peixe, o que pode bem ser verdade, visto que seus peixes são muito pequenos e cheios de ossos, ideias humanas. Esses homens são tão profícuos em destruir suas teorias como certos indigentes em esfarrapar suas roupas. Mais uma vez começam de novo, vezes sem conta. Sua casa está sempre com os alicerces expostos. Devem ser bons em inícios, pois desde que os conhecemos sempre estão começando. São como aquilo que roda no redemoinho, ou como um mar agitado, incapaz de sossegar e cujas águas expelem lama e lodo, como diz Isaías 57:20. Embora a sua nuvem não seja aquela que indica a presença divina, contudo, está sempre andando à frente deles, e suas tendas nem estão bem armadas, e já é tempo de levantar de novo as estacas. Esses homens nem mesmo procuram certeza. Seu céu é evitar toda a verdade fixa e seguir toda a quimera de especulação humana. Estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Quanto a nós lançamos âncora no abrigo da palavra de Deus. Eis aí nossa paz, nossa força, nossa vida, nosso motivo, nossa esperança, nossa felicidade. A palavra de Deus é nosso ultimato. Aqui nós o temos. Nosso entendimento clama: encontrei. Nossa consciência afirma que aqui está a verdade, e nosso coração encontra aqui um suporte ao qual toda a sua afeição pode se agarrar, e por isso descansamos contentes e satisfeitos. A revelação de Deus é suficiente para a nossa fé. O que poderíamos acrescentar se a revelação de Deus não fosse suficiente para a nossa fé? Quem pode responder essa pergunta? O que qualquer pessoa proporia acrescentar? A palavra sagrada, a palavra revelada uma vez por todas. Um momento de reflexão nos levaria a escarnecer das mais atraentes palavras de homens, se fosse proposto acrescentá-las à palavra de Deus. O tecido não estaria em uma peça única mais. Você adicionaria remendos a uma veste real. Você guardaria a sujeira das ruas no tesouro do rei. Você juntaria as pedrinhas da praia aos diamantes preciosos da antiga Golconda. Qualquer coisa que não seja a palavra de Deus posta diante de nós para que creiamos e preguemos como se fosse a vida do homem, nos parece totalmente absurda. Contudo, enfrentamos uma geração de homens que sempre querem descobrir uma nova força motriz e um novo evangelho para suas igrejas. A manta de sua cama parece não ser suficientemente longa, e eles querem pegar emprestado 1 metro ou 2 do tecido misto e incongruente dos unitaristas, agnósticos ou mesmo dos ateístas. Ideias humanas, humanismo. Bem,
Se existe qualquer força espiritual ou poder dirigido aos céus, além daquele relatado nesse livro, acho que podemos passar sem ele. Na verdade, deve ser uma falsificação tão grande que estamos melhor sem ela. As Escrituras, em sua própria esfera, são como Deus no universo, todo suficiente. Nelas estão reveladas toda a luz e poder que a mente do homem pode precisar em relação às coisas espirituais e à vida. Não precisamos de nenhuma nova revelação. Ouvimos falar de outra força motriz além daquela encontrada nas Escrituras, mas cremos que tal força é um nada muito pretensioso. Um trem está descarrilado ou incapaz de prosseguir por outro motivo quando chega a turma do conserto. Trazem locomotivas para tirar o grande impedimento. A princípio, parece que nada se mexe. A força da locomotiva não é suficiente. Escutem, um garotinho tem uma ideia. Ele grita: pai, se eles não têm força suficiente, eu empresto meu cavalo de balanço para ajudá-los. Ultimamente, recebemos a oferta de um considerável número de cavalos de balanço. Pelo que vejo, eles não têm conseguido muito, mas prometem bastante. As ideias humanas e as novas revelações. Os novos brinquedos foram exibidos e as pessoas, depois de olhá-los um pouco, foram adiante à procura de outras lojas de brinquedos. Esses belos e novos nadas não lhes fizeram bem nenhum e nunca farão, enquanto o mundo existir. A palavra de Deus é suficiente para atrair e abençoar a alma do homem ao longo dos tempos, mas as novidades logo fracassam. Alguém pode bradar: certamente precisamos acrescentar nossos pensamentos a isso. Meu irmão, pense o que quiser, mas os pensamentos de Deus são melhores do que os seus. Você pode ter lindos pensamentos, como as árvores no outono soltam suas folhas, mas há alguém que sabe mais sobre seus pensamentos do que você e o julga de pouco valor. Não é verdade que está escrito: o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis, como está no Salmo 94:11? Comparar nossos pensamentos aos grandes pensamentos de Deus seria total absurdo. Você traria a sua vela para mostrá-la ao sol, o seu nada para reabastecer o todo eterno? É melhor calar diante do Senhor do que sonhar em complementar o que Ele já falou. A palavra do Senhor está para a concepção dos homens como um pequeno jardim para o deserto. Mantenha-se no escopo do livro sagrado e estará na terra que emana leite e mel. Por que tentar lhe acrescentar as areias do deserto? Não jogue fora nada do livro perfeito. Você não pode julgá-lo. Tente não jogar fora nada do livro perfeito. O que você encontrar nele, permita que ali fique. E o faça seu para pregar conforme a analogia e o tamanho da fé. Aquilo que é digno de ser revelado por Deus é digno de nossa pregação. Isso é o mínimo que posso dizer a respeito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4, Deuteronômio 8:3. Você não define que doutrinas devem ser pregadas e as quais devem ser escondidas. Toda palavra da boca de Deus. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia, diz Provérbios 35. Permita que cada verdade revelada seja apresentada a seu tempo. Não procure assunto em qualquer outro lugar, pois com tal infinitude de temas diante de você, não há necessidade de assim fazer. Com tão gloriosa verdade para pregar, seria uma audaciosa crueldade fazer isso. Já testamos a adoção de toda essa provisão para a nossa guerra. As armas de nosso arsenal são as mais excelentes, pois já as experimentamos e sabemos que são. Alguns de vocês, irmãos mais jovens, até agora só testaram um pouco a Escritura, mas outros de nós, já de cabelos prateados e brancos, podemos assegurar que já testamos a palavra, como a prata é testada em uma fornalha de terra, e ela passou por todos os testes, até 70 vezes 7. A palavra sagrada suportou mais crítica do que a mais bem aceita forma de filosofia ou ciência, e sobreviveu a toda prova. Como disse um clérigo abençoado, quando os atuais críticos da Bíblia morrerem, os sermões funerais deles serão pregados com esse livro, sem se omitir um só versículo, da primeira página de Gênesis à última página do Apocalipse. Alguns de nós, por muitos anos, temos vivido em conflito diário, sempre pondo à prova a palavra de Deus, e com honestidade podemos garantir que dá resultado em qualquer situação, em qualquer emergência.
Depois de usar essa espada de 2 gumes contra vestes de malha de metal e escudos de bronze, não encontramos nenhuma fenda nela. Não está quebrada, nem perdeu o gume nos embates. Cortaria o próprio demônio do topo da cabeça à sola do pé, e mesmo assim não apresentaria nenhum sinal qualquer de falha. Hoje ainda é a mesma poderosa palavra de Deus que foi nas mãos do Senhor Jesus. Como ela nos fortalece quando lembramos as muitas almas conquistadas com essa espada do Espírito. Será que alguns de vocês já conheceu ou ouviu falar de conversão operada por qualquer outra doutrina que não aquela que está na palavra? Nenhuma regeneração verdadeira foi feita pelo Espírito a não ser pela palavra de Deus. Eu gostaria de ter um catálogo das conversões realizadas pelas teologias modernas. Compraria um exemplar de tal obra. Não digo que faria com ela depois que tivesse lido, mas pelo menos aumentaria as vendas em um exemplar, só para ver o que a doutrina da divindade progressista diz ter feito. Conversões por meio da doutrina da restituição universal, universalismo, liberalismo. Conversões ao amor de Deus e à fé em seu Cristo, ao ouvir que a morte do Salvador foi apenas a consumação de um grandioso exemplo, mas não um sacrifício vicário, uma propiciação da ira de Deus. Conversões por meio de um evangelho do qual o evangelho foi drenado. Eles dizem, as maravilhas nunca cessarão. Mas queridos, tais maravilhas nunca começaram. São convertidos ao mundo e não o mundo ao evangelho. Que eles relatem a mudança de coração operada desse modo e nos dê oportunidade para testá-la. Talvez assim possamos considerar se vale o nosso tempo deixar aquela palavra que experimentamos em centenas e em alguns de nós, em milhares e milhares de casos, e que sempre tem sido eficaz para a salvação, a pura palavra de Deus. Sabemos porque eles zombam das conversões. Estas são as uvas que tais raposas não podem alcançar, portanto, dizem que estão verdes. Como cremos no novo nascimento e esperamos vê-lo em milhares de casos, nos apegamos àquela palavra da verdade pela qual o Espírito Santo opera a regeneração. Em suma, em nossa guerra, ficaremos com a velha arma da espada do Espírito até que encontremos uma melhor. Uma melhor pode haver? Hoje o nosso veredicto é, não há nada como ela, e eu a quero para mim, é a palavra de Deus. Quantas vezes vimos a palavra ser eficaz para consolar? Como o irmão expressou em oração, é difícil tratar de corações partidos. Tenho me sentido tão tolo quando tento tirar um prisioneiro do castelo do gigante desespero, como dizia John Bunyan. Como é difícil persuadir o próprio desconsolo a ter esperança. Tenho tentado muito capturar minha presa, empregando toda a arte que conheço, mas quando quase consigo tê-lo em minha mão, a criatura já cavou outro buraco. Já o tirara de 20 buracos, mas depois tem que começar de novo. O pecador convicto usa todo tipo de argumento para provar que não pode ser salvo. As invenções do desespero são tantas quanto as estratagemas da autoconfiança. Não há como deixar a luz entrar no porão escuro da dúvida, a não ser pela janela da palavra de Deus. Nas Escrituras há um bálsamo para cada ferida, um unguento para cada machucado. Há o poder maravilhoso da Bíblia para criar uma alma de esperança nas costelas do desespero e levar luz eterna para as trevas que fizeram uma longa noite no íntimo de uma alma. Com frequência experimentamos a palavra do Senhor como o cálice da consolação, como diz Jeremias 16:7, e ela nunca deixou de alegrar o desconsolado. Sabemos sobre o que falamos, pois testemunhamos os fatos abençoados. As Escrituras da verdade, aplicadas pelo Espírito Santo, têm trazido paz e alegria àqueles que se sentavam no escuro e no vale da sombra da morte. Também observamos a excelência da palavra na edificação de crentes e na produção de justiça, santidade e benefício. Hoje, sempre nos falam sobre o lado ético do Evangelho. Tenho pena daqueles para quem isso é novidade. Não descobriram isso antes? Sempre estivemos lidando com a ética do Evangelho. Na verdade, ele é inteiramente ético. Não há doutrina verdadeira que não tenha sido abundante em boas obras. Payson, com sua sabedoria, disse: se há um fato, uma doutrina ou promessa na Bíblia que não produziu nenhum efeito prático em seu temperamento ou conduta, tenha certeza de que você não creu sinceramente. Todo ensino bíblico tem um objetivo e um resultado prático. E o que temos a dizer, não como matéria de descoberta, mas como assunto de simples senso comum, é o seguinte: se temos tido menos frutos do que desejaríamos com a árvore,
suspeitamos que não haverá nenhum fruto quando a árvore não estiver mais ali e as raízes já tiverem sido arrancadas, como alguns querem fazer. A própria raiz da santidade está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e removê-la visando mais frutos seria a maior insensatez, seria trabalhar para o inimigo. Já vimos abundantemente as doutrinas da graça produzirem excelente moralidade, séria integridade, delicada pureza e, mais ainda, devota santidade. Vemos consagração na vida, calma resignação na hora do sofrimento, alegre confiança no que se refere à morte, e todas essas coisas, não em poucos casos, em geral, são resultado da fé inteligente nos ensinos das Escrituras. Maravilhamo-nos mesmo com os sagrados efeitos do velho Evangelho. E embora acostumados a ver isso com frequência, isso nunca perde seu encanto sobre nós. Já vimos pobres homens e mulheres se entregando a Cristo e vivendo por Ele de uma forma que faz nosso coração se curvar em adoração ao Deus de toda a graça. E dizemos, apenas o Evangelho verdadeiro, este que pode produzir vidas como essas. Se não falamos tanto em ética como alguns, lembramos um velho conceito do povo do campo. Vá a tal lugar para ouvir falar de boas obras, mas vá a outro lugar para vê-las. Muita fala, poucas obras. Muito barulho é sinal de pouca lã. O mundo fala muito sobre paz e tem teorias sobre isso, mas onde está a sua paz? Alguns pregam boas obras como o mundo. E o que a sociedade tem? Enquanto outros pregam a graça e o amor vicário de tal modo que pecadores se tornam santos, e santos se tornam galhos carregados de frutos para o louvor e a glória de Deus. Em vista da colheita que vem da nossa semente, não vamos mudá-la de acordo com os ditames desta era cheia de caprichos. Vimos e testamos a eficácia da palavra de Deus, em especial quando estamos junto ao leito de um doente. Há poucos dias estive ao lado de um dos nossos presbíteros que parecia estar morrendo, e conversar com ele foi como estar no céu aqui na terra. Nunca vi tanta alegria em um casamento como vi naquele calmo aposento. Ele esperava estar logo com Jesus e estava cheio de alegria com a expectativa. Ele disse, não tenho nenhuma dúvida, nenhuma sombra, nenhuma dificuldade, nenhuma falta, não, nem mesmo tenho nenhum desejo. A doutrina que você me ensinou serviu para eu viver de acordo com ela e agora para morrer de acordo com ela. Descanso no precioso sangue de Cristo e isso é um firme fundamento. E acrescentou, como me parecem tolas todas aquelas palavras contra o Evangelho. Li algumas delas e vi os ataques contra a velha fé, mas elas me parecem bastante absurdas agora que estou à beira da eternidade. O que a nova doutrina poderia fazer por mim agora? Que psicologia poderia me ajudar? Terminei minha entrevista bastante fortalecido e alegre pelo testemunho do bom homem. Fiquei pessoalmente mais confortado porque foi a palavra que eu mesmo pregara constantemente que trouxera tão grande bênção para o meu amigo. Senti que a palavra em si devia ser mesmo boa, já que Deus a reconhecera mesmo vindo de tão pobre instrumento como eu. Não fico tão feliz em meios a gritos de jovens se divertindo como no dia em que ouvi o testemunho moribundo de quem descansa no Evangelho eterno da graça de Deus. O resultado final, como se vê em um leito de morte, é um teste verdadeiro e inevitável. Preguem o que pode capacitar os homens para enfrentar a morte sem medo e pregarão apenas o velho evangelho da graça soberana. Irmãos, vestiremos apenas o que Deus nos supriu no arsenal da Escritura inspirada, porque testou-se e comprovou-se de muitas formas cada arma dela e nunca qualquer parte do nosso arsenal jamais falhou. Além disso, sempre nos conservaremos perto da palavra de Deus, porque temos a experiência do seu poder em nós mesmos. Não faz tanto tempo a ponto de você ter esquecido o modo que, como um martelo, a palavra de Deus quebrou seu coração duro, empedernido e derrubou sua vontade obstinada. Pela palavra do Senhor você foi trazido à cruz e consolado pela expiação. Essa palavra soprou em você uma nova vida e quando pela primeira vez reconheceu ser filho de Deus, você sentiu o poder enobrecedor do evangelho recebido pela fé, através da palavra somente. O Espírito Santo operou sua salvação por meio da Santa Escritura. Tenho certeza que você traça a sua conversão até a palavra do Senhor, pois só ela é perfeita e revigora a alma, como diz Davi. Não importa quem foi o homem que falou ou o livro em que leu, não foi a palavra nem o pensamento do homem a respeito da palavra de Deus, mas a palavra de Deus em si
fez com que você conhecesse a salvação no Senhor Jesus. Não foi a lógica humana, nem a força da eloquência, nem poder de persuasão moral, e sim a onipotência do Espírito Santo, aplicando a palavra em você, que lhe deu descanso e paz e alegria em crer. Nós mesmos somos troféus do poder da espada do Espírito, e Ele nos dirige aos cativos voluntários de sua graça em triunfo em todo lugar. Que nenhum homem então se admire por nos atermos a ela e somente a ela. Quantas vezes, desde sua conversão, a Escritura Sagrada tem sido tudo para você? Imagine que você teve seus ataques de desânimo. Você não foi restaurado pelo precioso alimento da promessa do Deus fiel. Um texto da Escritura acolhido no coração rapidamente desperta o débil coração. Os homens falam de líquidos que reavivam os espíritos e de tônicos que fortificam o físico, mas vezes sem fim, a palavra de Deus tem sido mais do que isso para nós. A palavra do Senhor nos preserva em meio a cruciantes e fortes tentações e ferozes e amargas provações. Em meio a desalentos que diminuem nossa esperança e desapontamentos que ferem nosso coração, sentimos-nos fortes para fazer e suportar, porque as garantias de socorro que encontramos na Bíblia nos nutrem com uma energia secreta e invencível. Irmãos, temos tido a experiência da elevação que a palavra de Deus pode dar, elevação em direção a Deus e ao céu. Se você estuda livros que se opõem àquele inspirado, será que não está consciente de que isso leva ao declínio? Conheci algumas pessoas para as quais tal leitura tem sido como um vapor pestilento, cercando-os com o frio da morte. Além disso, acrescente-se que deixar de ler a Bíblia, mesmo para fazer um estudo minucioso de bons livros, em pouco tempo, acarreta em abatimento consciente da alma. Você ainda não descobriu que mesmo livros agradáveis podem ser como uma planície sobre a qual olha para baixo, em vez de aspirar ao cume? Há muito tempo você ultrapassou o nível deles ao lê-los. Não chegará muito mais alto. É inútil gastar um tempo precioso debruçado sobre eles. Será que foi sempre assim com você e o livro de Deus? Alguma vez você se levantou acima do mais simples ensinamento dele e sentiu que ele tinha a tendência de levá-lo ao declínio? Nunca, nunca. À medida que sua mente se torna saturada com a Santa Escritura, você fica consciente de ser imediatamente elevado e conduzido para cima, como se estivesse sobre asas de águias. Poucas vezes você desce de uma leitura solitária da Bíblia sem sentir que se aproximou de Deus. Digo solitária, pois o perigo de ler com outras pessoas é que os comentários sem interesse possam ser como moscas no pote de unguento. O estudo da palavra com oração não é apenas um meio de instrução, mas também um ato de devoção no qual o poder transformador da graça é muitas vezes exercido, nos mudando a imagem daquele em quem a palavra é espelhada. Por fim, será que há algo que seja como a palavra de Deus quando livros abertos encontram corações abertos? Quando leio sobre as vidas de homens tais como Baxter, Barnett, McCheyne e muitos outros, eu me sinto como alguém que se banhou em algum riacho fresco depois de ter feito uma viagem através de um campo árido que o deixou empoeirado e deprimido. E isso é resultado do fato de que tais homens incorporaram a Bíblia em suas vidas e a ilustraram em sua experiência. O lavar-se pela palavra foi o que eles tiveram, e é o que nós precisamos. Precisamos obter isso no lugar em que eles o encontraram. Ver os efeitos da verdade de Deus na vida de homens santos confirma a fé e estimula a aspiração santa. Não há outras influências que nos ajudem a chegar a tão sublime ideal de consagração. Se você ler livros que expressam o coração do mundo, se você ler os livros babilônicos de hoje, alcançará o espírito deles, e é um espírito estranho que o desviará do Senhor seu Deus. Você também pode sofrer grande dano com sacerdotes que têm a pretensão de falar o dialeto de Jerusalém, mas metade da sua mensagem é de Asdod, é do mundo. Eles confundirão sua mente e profanarão sua fé. Pode acontecer que um livro que em seu todo seja excelente, com poucas máculas, possa lhe fazer mais mal do que um completamente mal. Cuide-se, obras dessa natureza são lançadas como nuvens de gafanhotos. Infelizmente, quase não se pode achar nesses dias um livro que seja inteiramente isento do levedo moderno, da ideia, da mente do mundo, e a menor partícula dele fermenta até produzir o erro mais insano.
Ao ler livros da nova ordem, da nova teologia, embora possa não parecer nenhuma mentira palpável a princípio, você fica consciente de estar recebendo uma distorção e um declínio no tom do seu espírito, portanto esteja alerta. Mas com a Bíblia, você sempre pode estar descansado. Ali todo sopro de cada direção traz vida e saúde. Se você se conserva próximo do livro inspirado, não sofrerá mal algum, ao contrário, estará no manancial de todo bem moral e espiritual. Isso é alimento adequado para os homens de Deus, é o pão que nutre a vida mais elevada. Depois de pregar o Evangelho durante 40 anos e imprimir os sermões que preguei durante mais de 36 anos, chegando agora a 2.200 sermões, feitos em semanas sucessivas, ganhei o direito de falar sobre a superabundância e riqueza da Bíblia como o livro do pastor. Irmãos, ela é inesgotável. Se permanecermos junto ao livro sagrado, não teremos nenhum problema de frescor nos textos. Não há dificuldade alguma para encontrar temas totalmente distintos daqueles que tratamos antes. A variedade é tão infinita quanto a plenitude. Uma longa vida será suficiente apenas para margear as costas desse imenso continente de luz que é a palavra de Deus. Em meus 40 anos de ministério, só toquei a orla da veste da verdade divina, mas quanta verdade fluiu dela. A palavra é como seu autor, infinita, imensurável, sem fim. Se você fosse ordenado para ser pregador ao longo da eternidade, teria diante de si um tema à altura das demandas eternas. Irmãos, será que em alguma parte entre os corpos celestes, cada um de nós terá um púlpito? Teremos uma igreja de milhões de léguas? Teremos vozes tão fortalecidas a ponto de alcançar constelações atentas? Seremos testemunhas para o Senhor da graça, a infinitos mundos que ficarão atônitos e maravilhados ao ouvir sobre o Deus encarnado? Estaremos rodeados por inteligências puras perguntando sobre o mistério de Deus manifesto na carne e tentando entendê-lo? Os mundos não caídos desejarão ser instruídos no glorioso evangelho do Deus abençoado? E cada um de nós terá uma história pessoal para narrar nossa experiência de amor infinito? Acho que sim. Visto que o Senhor nos salvou para que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, como está em Efésios 3:10. Se tal é o caso, nossas Bíblias serão suficientes ao longo de eras futuras para prover novos temas a cada manhã e cantos e mensagens novas por eras sem fim. Estamos resolvidos, portanto, visto que temos esse arsenal vindo do Senhor e que não queremos nenhum outro, a usar somente a palavra de Deus e usá-la com grande energia. Estamos resolvidos, e espero que não haja discordância entre nós, a conhecer melhor nossas Bíblias. Será que conhecemos o volume sagrado tão bem, pelo menos metade de como deveríamos conhecer? Temos trabalhado para ter um conhecimento tão completo da palavra de Deus, como muitos críticos têm conseguido do seu escritor clássico favorito? É possível que ainda nos deparemos com passagens da Bíblia que são novas para nós. Isso devia acontecer. Há qualquer passagem de que o Senhor escreveu que você nunca leu? Foi interessante a observação do meu irmão, Archibald Brown. Ele se impressionou com a constatação de que, a não ser que lesse toda a Bíblia, de ponta a ponta, poderia haver ensinos inspirados que nunca conheceria. Portanto, resolveu ler os livros na ordem em que são apresentados. E depois de ler uma vez, ele continuou com o hábito. Será que qualquer um de nós deixou de fazer isso? Vamos começar então imediatamente. Amo ver com que prontidão alguns de nossos irmãos apresentam uma passagem apropriada, depois citam outra semelhante e coroam tudo com uma terceira. Parecem conhecer exatamente o texto que acerta em cheio. Eles têm suas Bíblias, não só em seus corações, mas na ponta dos dedos. Esse é um conhecimento muito valioso para um ministro. Um bom textualista é um bom teólogo. Alguns outros, que estimam por outras coisas, ainda são fracos neste ponto e raramente citam um texto da Escritura corretamente. Na verdade, fazem alterações que ferem o ouvido do leitor da Bíblia. Infelizmente, é comum que ministros acrescentem ou suprimam uma palavra da passagem, ou de alguma forma desvalorizem a linguagem do relato sagrado. Ouço com frequência irmãos falarem sobre garantir seu chamado e salvação. Provavelmente não se deleitaram tanto quanto nós com a palavra calvinista eleição, e por essa razão deduzem seu significado, mas ainda, em alguns casos, a contradizem e não creem nela.
Nossa reverência pelo grande autor das Escrituras deveria proibir qualquer dilaceração de suas palavras. Nenhuma alteração da Escritura pode de forma alguma melhorá-la. Os crentes, em relação à inspiração, devem ser muito cuidadosos para ser verbalmente corretos. Os senhores que veem erros na Escritura podem se achar competentes para consertar a linguagem do Senhor dos Exércitos, mas nós que cremos em Deus e aceitamos as palavras específicas que Ele usa, não podemos ousar fazer isso. Se temos as palavras como estão em sua melhor versão, melhor ainda seria saber o original e corrigir quando nossa versão não dar o sentido correto. Quanto dano poderá surgir da alteração acidental da palavra? Abençoados aqueles que estão de acordo com o ensino divino e recebem seu sentido verdadeiro, conforme o Espírito Santo os ensina. Que possamos conhecer totalmente o Espírito da Santa Bíblia, bebendo até que estejamos impregnados dele. Esta é a bênção que queremos alcançar. Pela graça de Deus, firmamos o propósito de crer mais intensamente na palavra de Deus. A crença e crenças. Você crê em todos os seus irmãos aqui reunidos, mas em alguns deles tem uma confiança real, visto que em uma hora de dificuldade, eles o ajudaram e provaram ser irmãos nascidos para a adversidade. Você tem certeza absoluta que pode confiar nestes, pois os testou pessoalmente. Você tinha fé antes, mas agora sente uma confiança superior, mais firme, mais segura. Creia no livro que foi inspirado do início ao fim. Creia em todo ele, completamente, com todas as forças do seu ser, em tudo que ele diz, em todas as suas doutrinas. Deixe que as verdades da Escritura se tornem os principais elementos de sua vida, as principais forças operantes em sua ação. Que os grandes relatos da história do Evangelho sejam fatos tão reais e práticos como qualquer outro que encontra no ambiente doméstico ou no mundo lá fora. Verdades tão vívidas quanto o seu corpo presente, com suas dores e sofrimentos, seus apetites e alegrias. Se pudermos deixar a esfera da ficção e imaginação e entrar no mundo real, encontraremos um veio de poder que nos trará um grande tesouro de fortaleza. Assim, tornar-se poderoso na Escritura significa se tornar poderoso por meio de Deus. Também devemos decidir que vamos citar mais a Bíblia Sagrada. Os sermões devem estar cheios da Bíblia, adoçados, fortalecidos e santificados com a essência da Bíblia. A espécie de sermões que as pessoas precisam ouvir são os que brotam da Bíblia. Se não gostam de ouvi-los, essa é mais uma razão pela qual devem ser pregados para eles. O Evangelho tem a singular faculdade de criar o gosto por ele. As pessoas que ouvem a Bíblia de verdade tornam-se amantes da Bíblia. A mera apresentação de textos em conjunto é uma maneira infeliz de fazer sermões. Embora alguns o tenham tentado, e não duvido que Deus os tenha abençoado, uma vez que fizeram o seu melhor, é muito melhor apresentar os textos do que despejar os medíocres pensamentos pessoais em uma torrente estéril. Pelo menos haverá algo sobre o que se pensar e para lembrar se a palavra santa foi citada. Caso contrário, pode não haver nada. Contudo, os textos bíblicos não precisam ser apresentados em conjunto. Eles devem ser apresentados de maneira adequada para trazer agudeza e sentido à mensagem. Eles são a força do sermão. Nossas palavras são meras bolinhas de papel se comparadas com o tiro de canhão da palavra de Deus. A Escritura é a conclusão de tudo. Não há argumento depois que sabemos que está escrito. Para a maioria dos ouvintes, no coração e na consciência, o debate está terminado quando o Senhor fala. Assim diz o Senhor, é o fim de qualquer discussão para os cristãos, não há debates. Mesmo os iníquos não podem resistir à Escritura sem resistir ao Espírito que a escreveu. Para ser convincentes, devemos falar biblicamente. Também estamos totalmente resolvidos a pregar apenas a palavra de Deus. Em grande parte, a alienação das massas ao ouvir o Evangelho se explica pelo triste fato de que nem sempre é o Evangelho que ouvem quando se dirigem aos lugares de culto. E tudo mais fracassa em fornecer o que suas almas precisam. Será que você nunca ouviu falar de um rei que fez uma série de grandes banquetes e convidou muitas pessoas, semana após semana? Ele tinha um bom número de servos encarregados de servir sua mesa, e nos dias marcados, estes saíram e falaram com as pessoas. Mas de alguma forma, depois de um tempo, a maior parte das pessoas não vinha às festas. O número de convidados que comparecia era decrescente. A grande massa de cidadãos dava as costas aos banquetes.
O rei indagou e descobriu que o alimento providenciado não parecia satisfazer os homens que vinham olhar os banquetes e por isso não vinham mais. Ele resolveu examinar pessoalmente as mesas e os alimentos servidos. Viu muita coisa fina e muitas peças expostas que não eram dos seus armazéns. Olhou a comida e disse: mas o que é isso? Como esses pratos chegaram aqui? Não são do meu suprimento. Meus bois cevados foram mortos, mas não vejo carne de animais engordados, e sim carne dura de gado magro e faminto. Os ossos estão aqui, onde está a gordura e o tutano? O pão também é de má qualidade, onde está o meu que é feito do melhor trigo? O vinho está misturado com água, e a água não é de um poço limpo. Um dos presentes respondeu: ó rei, achamos que o povo estaria farto de tutano e gordura, assim lhes demos osso e cartilagem para pôr seus dentes à prova. Achamos também que estariam cansados do melhor pão branco, por isso assamos uns poucos em nossas casas, nos quais deixamos o farelo e a casca dos cereais. É a opinião dos doutos e entendidos que nosso alimento é mais adequado a esses tempos do que aquele que vossa majestade prescreveu há tanto tempo atrás. Em relação aos vinhos com borra, o gosto dos homens não é esse na época atual. Além disso, um líquido tão transparente como a água pura é uma bebida leve demais para os homens, para homens que estão acostumados a beber do rio do Egito, cujo gosto é do barro, que vem das montanhas da lua. Assim o rei entendeu por que as pessoas não vinham aos banquetes. Será que esse é o motivo pelo qual a casa de Deus tem se tornado tão desagradável para uma grande parcela da população? Creio que sim. Estamos servindo a mesma comida do mundo. Será que os servos do Senhor têm picado seus restos de miscelâneas e pequenas máculas para com isso fazer uma carne cozida para os milhões de fiéis e por isso esses se afastam? Ouça o resto da minha parábola. O rei indignado exclamou: esvaziem as mesas, joguem todo esse lixo para os cães, tragam os barões de carne, mostrem minha comida real, tirem essas bugigangas do salão e aquele pão adulterado da mesa e lancem fora a água do rio barrento. Eles fizeram como o rei mandou. E se minha parábola estiver certa, logo houve um rumor pelas ruas de que verdadeiras delícias reais eram oferecidas ali. O povo encheu o palácio e o nome do rei tornou-se de grande excelência por toda a terra. Vamos experimentar esse plano. Quem sabe logo estaremos nos regozijando em ver o banquete do mestre cheio de hóspedes, se alimentando da comida real e não da comida poluída do mundo. Portanto, estamos resolvidos a usar mais plenamente o que Deus providenciou para nós neste livro, pois temos certeza da sua inspiração. Deixe-me repetir, temos certeza da sua inspiração. Note que, com frequência, os ataques são contra a sua inspiração verbal. A forma escolhida é mero pretexto. Inspiração verbal é a forma verbal do assalto, mas o ataque está realmente apontado à própria inspiração. Você não tem de ler muito do ensaio antes de descobrir que a pessoa que começou a contestar a teoria da inspiração, nunca aceita por nenhum de nós, por fim revela as cartas que tem na mão. E essas cartas travam guerra contra a própria inspiração. Aí está o verdadeiro ponto. Não damos muita importância para qualquer teoria de inspiração. Na verdade, não temos nenhuma. Para nós, a plena inspiração verbal da Santa Escritura é fato, não hipótese. Nada pode ser acrescentado ou retirado dela, nem verbalmente. Nada mais é necessário, nenhuma nova revelação, nem nada dela pode ser jogado fora. Creia na inspiração da Escritura e creia da maneira mais intensa. Você não crerá em uma inspiração mais verdadeira e mais plena do que a que existe de fato. Ninguém pode errar nessa direção, mesmo que haja possibilidade de erro. Se você adotar teorias que tiram um pedacinho aqui, negam a autoridade ali e acrescentam algo ali a uma passagem, negam a autoridade final dela. Ali, no fim, não restará nenhuma inspiração merecedora desse nome. Esse livro é infalível. Se esse livro não for infalível, onde vamos encontrar infalibilidade? Já desistimos do Papa, pois ele já errou muitas vezes e de maneira terrível, mas em seu lugar não estabeleceremos um bando de papazinhos, saídos há pouco da universidade, dos seminários. Esses revisores das Escrituras são infalíveis? É certo dizer que nossas Bíblias não estão corretas, mas que seus críticos estão. A prata antiga deve ser depreciada, mas a prata alemã, o liberalismo teológico que a substitui, deve ser aceita a preço de ouro. Moleques que acabam de ler o último romance lançado querem corrigir os conceitos de seus pais, homens de peso e caráter. Doutrinas que produziram a geração mais piedosa que viveu na face da terra são refutadas e desprezadas como pura tolice. Por quem? Porque não conhece nada a respeito de Deus.
por quem expressa e quer misturar a sabedoria do mundo, a palavra do Deus infinito. Nada é tão odioso para essas criaturas como que cheira a puritanismo. O narizinho de cada um desses homens se empina celestemente ao ouvir o som da palavra puritano. Embora seja verdade que se os puritanos estivessem aqui de novo, eles não ousariam tratá-los arrogantemente, pois quando estes lutavam, logo ficavam conhecidos como Ironsides, homem de ferro, e seu líder dificilmente poderia ser chamado de tolo, mesmo por aqueles que o estigmatizaram como tirano. Cromwell e seus seguidores não eram pessoas de mente fraca, não é mesmo? Estranho que tenham sido louvados às alturas pelos mesmos homens que menosprezam seus verdadeiros sucessores, crentes na mesma fé. Mas onde se encontra a infalibilidade? O abismo diz, em mim não está, diz Jó 28,14. Contudo, aqueles que não têm nenhuma profundidade querem que imaginemos que está neles ou esperam encontrá-la por meio da mudança perpétua que expressa a sabedoria do homem e não a mente de Deus. Devemos crer agora que esses que se dizem eruditos possuem a infalibilidade? Ora, fazendeiro Smith, amanhã cedo, depois de ler sua Bíblia e se deleitar com suas promessas preciosas, você deve descer à rua para perguntar ao homem da erudição, lá na casa pastoral, se essa porção da Bíblia pertence à parte inspirada da palavra, ou se é de fonte duvidosa. É ele que decide o que é a palavra de Deus e o que não é na Bíblia. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, e somente a Bíblia é a palavra de Deus. O que esses sábios segundo a carne querem é que eles sejam a fonte da infalibilidade e eles decidam o que é e o que não é a palavra de Deus. Toda possibilidade de certeza é transferida do homem espiritual para uma classe de pessoas cuja erudição é pretensiosa e nem mesmo simula espiritualidade, mas o espírito do mundo, o espírito da cultura que nos rodeia. Eis o que o liberalismo faz, eles exaltam a dúvida. Aos poucos ficamos tão cheios de dúvidas e críticas que apenas uns poucos mais profundos saberão o que é a Bíblia e o que não é, e determinarão tudo para o resto de nós, ou seja, todos iremos juntos para o engano. O que eles farão? Eles nos tirarão tudo que estimamos como mais precioso e vão se orgulhar desse ato cruel. Não suportaremos esse reinado de terror, pois ainda cremos que Deus se revela a inocentes bebês mais do que aos doutos e prudentes, além de estarmos plenamente confiantes de que nossa versão das Escrituras é suficiente para homens simples em todos os propósitos da vida, da salvação e da vida de santidade. Não desprezamos o saber, mas nunca diremos sobre a cultura ou a crítica, eis aí os seus deuses, ó Israel, como está em Êxodo 32,4. Jamais diremos isso. Tudo tem que estar sob o escrutínio da palavra de Deus. Você percebe porque os homens querem diminuir o grau de inspiração da Escritura Sagrada a uma quantidade infinitesimal? Porque para eles a verdade de Deus deve ser suplantada. Se você for a uma loja à noite para comprar alguns itens que dependem de cor e de textura, não seria melhor julgá-las à luz do dia? E quando você entrar, se o comerciante diminui o lume, ou diminui a luz, ou tira o lampião, e depois lhe mostra a mercadoria, você fica desconfiado e conclui que ele quer lhe vender um artigo inferior. Tenho mais do que suspeita de que é esse o joguinho dos depreciadores da inspiração da palavra de Deus, da inspiração bíblica. Ou daqueles que dizem que ela é a palavra de Deus, mas querem acrescentar algo a ela, como se ela fosse insuficiente. Sempre que uma pessoa começa a baixar a visão que você tem sobre a inspiração e a grandiosidade da Bíblia, dizendo que algumas partes dela não têm a mesma autoridade, ou qualquer coisa assim, ela tem uma segunda intenção, um truque que não pode ser feito na claridade. Ela alega ser uma seção de espíritos maus e pede, diminua a luz. Nós, irmãos, estamos dispostos a atribuir à palavra de Deus toda a inspiração que lhe possa ser atribuída, e corajosamente dizemos que se nossa pregação não está de acordo com esta palavra totalmente, é porque não há nenhuma luz em nossa pregação. Queremos ser experimentados e testados por isso de todas as maneiras, e contamos com os mais nobres dos nossos ouvintes, aqueles que examinam as Escrituras diariamente, para ver se as coisas são assim, se o que estamos pregando está na palavra de Deus. Mas não nos sujeitamos nem por um momento àqueles que depreciam a palavra de Deus. Ouço alguém dizer, mas você precisa se sujeitar às conclusões da ciência, não é? Ninguém está mais pronto do que nós para aceitar os fatos evidentes da ciência. Mas o que você quer dizer com ciência? Essa coisa chamada ciência é infalível? Será que o nome ciência não é utilizado de forma enganosa muitas vezes? A história da ignorância humana, que se denomina a si mesmo filosofia, é absolutamente idêntica à história dos tolos, exceto quando se desvia para a loucura.
Se outro Erasmo surgisse e escrevesse a história da tolice, ele deveria dedicar vários capítulos à filosofia e à ciência. E esses capítulos seriam mais reveladores do que quaisquer outros. Eu mesmo não ouso dizer que, no geral, os filósofos e cientistas são tolos, mas na verdade eu permitiria que eles mesmos falassem um dos outros, e no fim eu diria: senhores, vocês são menos elogiosos em relação uns aos outros do que eu teria sido. Eu deixarei os sábios de cada geração falarem da geração que os antecedeu, o que os sábios de hoje falam dos sábios de ontem. Não precisamos esperar nenhuma geração, na verdade. Hoje, cada metade de uma geração poderia falar da meia geração anterior, pois pouca teoria deles de hoje sobreviverá por 20 anos ou chegarão ao próximo século. Agora viajamos em tão rápida velocidade que passamos por conjuntos de hipóteses científicas tão depressa como passamos por postes de telégrafo quando viajamos em um trem expresso. Um nega aquilo que o outro disse. Uma teoria refuta a anterior, sempre e sempre. O que era certo já não é tão certo e logo já está errado. Tudo de que estamos certos hoje é o seguinte: aquilo de que os doutos tinham certeza há poucos anos está agora jogado no limbo do esquecimento de erros descartados. Eu creio na ciência, mas não naquilo que é chamado ciência, entre aspas. Nenhum fato provado na natureza é oposto à revelação. Não podemos reconciliar com a Bíblia as bonitas especulações dos pretensiosos, e não o faríamos se pudéssemos. Sinto-me como um homem que disse: posso entender em algum grau como esses grandes homens descobriram o peso das estrelas, a distância que tem uma da outra e até como pelo espectroscópio descobriram de que materiais são compostas, mas não posso adivinhar como descobriram seus nomes. Apenas isso. A parte fantasiosa da ciência, tão valorizada por tantos, é o que não aceitamos. Essa é a parte importante para muitos, aquela parte que é mera adivinhação, pela qual lutam com unhas e dentes, uns contradizendo os outros, e isso sem fim. Nesse ponto, não temos ciência de verdade, mas mitologia. A mitologia da ciência é tão falsa como a dos pagãos, mas é assim que se faz um Deus. Repito, os fatos da ciência nunca estão em conflito com as verdades das Sagradas Escrituras, mas as deduções extraídas desses fatos e as invenções classificadas como fatos são opostas à Escritura, mas eles mesmos logo se desmentem. E isso porque necessariamente o que é mentira não concorda com a verdade. Dois tipos de indivíduos têm forjado grande dano. Contudo, nenhum desses deve ser considerado como juiz no assunto. Ambos são desqualificados. É essencial que um juiz conheça os dois lados da questão, e nenhum destes tem esse conhecimento. O primeiro é o cientista sem religião. O que ele sabe sobre religião? O que pode saber? Ele está fora do lugar quando a pergunta é: a ciência concorda com a religião? Obviamente, aquele que pode responder essa pergunta precisa conhecer os dois lados da questão. O segundo é um homem melhor, mas capaz de causar mais dano ainda. Refiro-me ao cristão não cientista que se preocupará em conciliar a Bíblia com a ciência. É melhor que ele deixe isso de lado e não comece seu conserto. O erro foi cometido por homens que, ao tentar resolver uma dificuldade, distorceram a Bíblia ou a ciência. Essa solução logo foi considerada errônea e depois ouvimos os clamores de que a Bíblia foi derrotada. Nada disso, de forma alguma. Isso não passa de um comentário inútil que foi removido como um verniz inútil. Eis aí um bom irmão escreve um tremendo livro para provar que os 6 dias da criação representam 6 grandes períodos geológicos e mostra como as camadas geológicas e os organismos delas seguem a ordem da história da criação de Gênesis. Pode ser assim ou não, mas se depois de pouco tempo qualquer pessoa mostrar que as camadas não estão em tal ordem, qual seria a minha resposta? Seria óbvia. Eu diria que a Bíblia nunca ensinou que estão nessa ordem. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Isso deixa qualquer espaço de tempo para as eras de fogo e períodos de gelo e tudo isso, antes do estabelecimento da presente era do homem. Depois chegamos aos 6 dias em que o Senhor fez os céus e a terra e descansou no 7º. Nada é dito sobre longos períodos de tempo, ao contrário, a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia, Gênesis 1:5, e a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia, Gênesis 1:8, e assim por diante. Não apresento nenhuma teoria, simplesmente digo que se o grande livro do nosso amigo é todo lorota, a Bíblia não é responsável por isso. É verdade que sua teoria parece ter suporte no paralelismo que descobre entre a vida orgânica das eras e aquela dos 7 dias, mas isso pode ser explicado pelo fato de que Deus geralmente segue uma certa ordem, quer opera em longos, quer em curtos períodos.
Não sei e não me importo tanto com a questão, mas devo dizer, se você derruba uma explicação, não pode imaginar que prejudicou a verdade bíblica, que lhe pareceu exigir uma explicação. Você só queimou as estacas de madeira com as quais homens bem-intencionados pensavam proteger um forte invencível que não precisava de tal defesa. No geral, é melhor deixarmos a dificuldade como está, em vez de criar outra dificuldade com a nossa teoria. Por que fazer um segundo furo na chaleira para remendar o primeiro, especialmente quando o primeiro furo não está lá e não precisa de nenhum remendo? Creia, muitas das teorias da ciência não passam de teorias. Não há muita coisa que elas possam provar e nem jamais poderão. São teorias, por isso elas mudam. Por isso elas mesmas se contradizem com o tempo. Outro cientista levanta outra teoria, outra especulação para explicar os fatos, e logo outro levantará outra teoria. Você não precisa temer que sua fé seja sobrecarregada. Assim, crê em tudo que está dito claramente na palavra de Deus, quer seja provado por evidência exterior, quer não. Nenhuma prova é necessária quando Deus fala. Se Ele o disse, isso é a prova suficiente. Agarre-se à palavra, agarre-se à verdade de Deus. Alguns vão dizer, largue uma parte para você manter a outra parte. Não. Imagine que viajamos em uma carruagem pelas estepes da Rússia. Os cavalos são impulsionados furiosamente, mas os lobos se aproximam. Você não vê seus olhos de fogo? O perigo é iminente. O que fazer? Propõe-se que joguemos uma criança ou duas, até que, como as crianças, já teremos ganhado um pouco de distância. Mas o que faremos se nos alcançarem de novo? Ora, bravo homem, jogue fora a sua esposa. O homem dará tudo o que tem por sua vida. Lance fora quase toda a verdade na esperança de salvar uma. Isso é ridículo. Jogue fora a inspiração e deixe que os críticos a devorem, os liberais. Jogue fora a eleição e todo o velho calvinismo. Faremos uma festa caprichada para os lobos, e os senhores que sagazmente nos aconselharam ficarão felizes ao ver as doutrinas da graça arrancadas, uma por uma, da palavra de Deus. Lance fora a depravação natural, o castigo eterno, o inferno e a eficácia da oração, a predestinação. A carruagem ficou bem leve. Agora, mais uma coisa para jogar fora: imole o grande sacrifício, acabe com a expiação. Irmãos, esse conselho é vil, assassino. Escaparemos desses lobos que odeiam a verdade com tudo, ou estaremos perdidos com tudo. Deve ser a verdade, toda a verdade e nada além da verdade, ou nada. Nunca tentaremos salvar metade da verdade, lançando fora qualquer parte dela. O sábio conselho, entre aspas, que nos foi dado para entrar em sincronia com a cultura, com a mente do mundo, entenda, envolve trair Deus e desapontar a nós mesmos. Ficaremos firmes ou tudo ou nada. Dizem que se desistirmos de alguma coisa, os adversários, o mundo, a cultura, também desistirão de algo, mas não nos importa o que eles farão, pois não temos nem um pouco de medo deles. Eles não são os conquistadores imperiais que pensam ser. Não exigimos clemência pela insignificância deles. Nós temos o pensamento do guerreiro, a quem ofereceram presentes para comprá-lo, e a quem disseram que se aceitasse tanto ouro ou território, ele poderia voltar para casa em triunfo e se gloriar no ganho fácil. Mas ele disse: os gregos não dão valor a concessões. Encontraram glória não em presentes, mas em espólio. Com a espada do Espírito, manteremos toda a verdade como nossa e não aceitaremos parte dela como concessão dos inimigos de Deus. Manteremos a verdade de Deus como a verdade de Deus e não a reteremos porque a mente filosófica permite fazer isso. Não precisamos da concessão dos inimigos da verdade. O consentimento deles não tem mais consequência para a nossa fé que a permissão de um francês para que um inglês defenda Londres, ou o consentimento da toupeira para que a águia tenha uma visão perspicaz. Deus estando conosco, não cessaremos de se gloriar, manteremos toda a verdade revelada até o fim. Mas agora, irmãos, apesar de manter essa primeira parte do meu tema talvez longa demais, eu lhes digo que, crendo nisso, aceitamos a obrigação de pregar tudo o que está na palavra de Deus até onde vemos. Não queremos esquecer voluntariamente qualquer porção da revelação de Deus, pois queremos poder dizer no final: não deixamos de pregar e lhes transmitir todo o conselho de Deus, sem acrescentar, sem tirar. Qualquer erro que seja acrescentado, pois qualquer coisa acrescentada é um erro, ou alguma grande verdade negligenciada, acabará por produzir um grande mal.
No caso das terríveis verdades que conhecemos como o terror do Senhor, como está em 2 Crônicas 14:14, sua omissão, por exemplo, produz os mais tristes resultados. Não se pode omitir essa parte da verdade, da terrível ira de Deus, tão grande e solene, sem enfraquecer a força de todas as outras verdades que pregamos. Você rouba o brilho e a importância premente das verdades que tratam da salvação, da ira futura. Irmãos, não omitam nada. Tenham ousadia suficiente para pregar a verdade indigesta e impopular. O mal que fazemos acrescentando ou tirando da palavra do Senhor pode não acontecer em nossos dias, mas se chegar à maturidade em outra geração, seremos igualmente culpados pelo que acontece mesmo no futuro, quando já estivermos mortos. Não duvido que, mais tarde, a omissão de certas verdades pela igreja primitiva levou a sério o erro, enquanto certas adições na forma de ritos e cerimônias, que pareceram bastante inocentes em si, levaram ao ritualismo e depois à grande apostasia do romanismo. Tenham cuidado, tenham muito cuidado. Não passem uma polegada além da linha da Escritura, e não fiquem uma polegada aquém dela, de tudo que ela ensina, de todas as suas doutrinas, quer ofensivas ou não. Conservem-se na linha reta da palavra de Deus, até onde o Espírito Santo lhe ensinou, e não retenham nada que ele tenha revelado em sua palavra. Lembre-se, você terá que prestar contas, e não será com alegria se tiver brincado falsamente com a verdade de Deus. Lembre a história de Gílipo, a quem Lisandro confiou sacos de ouro para levar às autoridades da cidade. Os sacos estavam amarrados e lacrados. Gílipo achou que se cortasse a parte de baixo dos sacos, poderia tirar uma parte das moedas, depois costurar o fundo de novo. Assim os lacres não seriam quebrados e ninguém suspeitaria que o ouro fora tirado. Para seu horror e surpresa, havia um papel em cada saco declarando quanto deveria conter, e assim ele foi descoberto. A palavra de Deus tem cláusulas autoverificadoras, de modo que você não pode sumir como uma parte dela, sem que o restante do texto o acuse e sentencie. Como você responderá naquele dia, se tiver acrescentado ou tirado da palavra do Senhor? Mais uma palavra. Aceitamos a obrigação de pregar tudo que está na palavra de Deus, de modo definido e distinto. Será que não há muitas pessoas que pregam sem significado claro, manuseando a palavra de Deus de maneira enganosa? Você frequenta o ministério deles durante anos e não sabe no que creem? Ouvi falar de certo pastor cauteloso, a quem um ouvinte perguntou: qual é a sua visão da expiação? E ele respondeu: meu caro senhor, justamente isso eu nunca contei a ninguém e não vou dizer agora. Essa é uma estranha condição moral para a mente de um pregador do evangelho. Temo que ele não seja o único que tem esse tipo de relutância em falar sobre certas doutrinas. Dizem que eles consomem sua própria fumaça, isto é, guardam suas dúvidas para o consumo caseiro. Muitos não ousam dizer no púlpito o que dizem em particular. Agora, isto é honesto? Temo que aconteça com alguns o mesmo que se deu com um professor de uma cidade do sul dos Estados Unidos. Um grande professor negro antigo, Jasper, ensinara a seus alunos que o mundo é plano como uma panqueca e que o sol circula todos os dias. Um dos pais dos alunos foi com seu filho até o professor e perguntou: você ensina às crianças que o mundo é redondo ou plano? O professor cautelosamente respondeu: sim. O indagador ficou confuso, mas pediu uma resposta mais clara: você ensina a seus alunos que o mundo é redondo ou que é plano? A resposta do professor americano foi: isso depende da opinião dos pais. Desconfie que mesmo na Grã-Bretanha, em alguns poucos casos, muito depende da tendência do diácono principal, ou daquele que contribui com mais dinheiro, ou do jovem de ouro da congregação. Se isso acontece, o crime é repugnante. Se o pastor só prega aquelas doutrinas que ele acha que não vai trazer problemas para ele, com medo do que a igreja vai pensar, é repugnante, é repugnante. Agora, se por essa ou por qualquer outra razão ensinamos com língua dissimulada, o resultado é extremamente prejudicial. Ouso citar aqui uma história que ouvi de um amado irmão. Um pedinte bateu à porta da casa de um pastor para conseguir dinheiro com ele. O bom homem não gostou muito da aparência do pedinte e lhe disse: eu não me interesso por seu caso e não vejo nenhuma razão especial por que você deva vir a mim. O pedinte respondeu: estou certo que você me ajudaria se soubesse que grande benefício tenho recebido do seu ministério abençoado. O pastor retrucou: e qual foi? O pedinte respondeu: ora, Senhor, quando eu primeiro vim ouvi-lo, não ligava nem para Deus nem para o demônio, mas agora, sobre o teu abençoado ministério, passei a amar os dois.
Que maravilha se por causa da fala volúvel de alguns homens, alguns pastores, as pessoas viessem a amar tanto a verdade como a mentira. As pessoas dirão: gostamos dessa doutrina e da outra também, só que elas são opostas. O fato é que esses incautos gostariam de qualquer coisa caso o enganador esperto pusesse isso plausivamente diante deles. Admirariam Moisés e Arão, mas não diriam uma palavra contra Janes e Jambres. Não nos uniremos à confederação que parece visar tal compreensão. Precisamos ser claros e precisos. Precisamos pregar o evangelho de modo tão distinto que as pessoas saibam o que estamos pregando. Todas as doutrinas. Se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Diz 1 Coríntios 14:8. Não confunda seu povo com falas duvidosas. Alguém disse: bem, eu tive uma ideia nova um dia desses. Não a expandi, joguei-a fora. Essa é uma boa coisa para fazer com a maioria das suas ideias novas. Lance-as fora, sim, mas veja onde você está quando faz, porque se você lançá-las do púlpito, podem acertar alguém e ferir a fé da pessoa. Lance fora as suas ideias. Nós não precisamos das nossas ideias, precisamos da palavra de Deus. Então lance suas ideias fora, lance suas novas ideias fora, mas primeiro navegue sozinho em um barco por mais de 1 quilômetro mar adentro antes de jogá-la, certificando-se de que não está jogando ela na mente de ninguém. Depois que você tiver jogado elas ali, oceano adentro, deixe que os peixes a devorem. Hoje temos à nossa volta uma classe de homens que pregam Cristo e até o Evangelho, mas depois eles pregam muitas outras coisas que não são a verdade e assim destroem todo o bem que entregam e levam os homens ao erro. Eles querem ser classificados como evangélicos e na verdade são anti-evangélicos. Olhe bem para esses senhores que se dizem pastores do Evangelho. Ouvi dizer que uma raposa, quando acossada de perto pelos cães, sabe fingir que é um deles e corre junto com a matilha. Isso é o que certos homens visam hoje. As raposas querem passar por cães, mas no caso da raposa, seu cheiro forte atrai e os cães logo a descobrem. Do mesmo modo, o cheiro da doutrina falsa não é facilmente ocultado e a presa não o segue por muito tempo. Há ministros que é difícil saber se são cães ou raposas, mas todos os homens devem saber de que espécie somos ao longo da nossa vida e não ter dúvida em relação àquilo que cremos e ensinamos e que pregamos constantemente. Não hesitemos em falar nas palavras mais robustas que possamos encontrar e nas sentenças mais claras que pudermos formar aquilo que mantemos como verdade fundamental. Amém.